Salve, salve, queridos alunos do 8º ano de Piracicaba e de Rio Claro. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, turminha, essa semana é semana de simuladão, então, vamos lá, vamos nos preparar com calma. Não só para fazer uma revisão com vocês, que eu também vou ser o mais direto possível, mas a gente precisa corrigir a PE, tá? Então, essa semana, aí ó, cumpro não pago, nego se eu puder, na verdade. Então vamos lá, vamos fazer aqui as provas, né? O pessoal que fez a prova da manhã, vamos começar primeiro pelos testes, né? Eu vou falar os testes aqui, depois eu falo as dissertativas, beleza? Então a primeira pergunta teste do pessoal que fez a prova de manhã era: dentre as funções desempenhadas pelas religiões, podemos afirmar que, alternativa certa, está a capacidade de trazer conforto às pessoas. Tudo bem? Essa é uma das funções desempenhadas pelas religiões. O que estaria errado? Que todas possuem o mesmo padrão de ter apenas um Deus. Não, tem várias religiões que têm vários deuses. C é outra alternativa errada. Embora existam várias, apenas uma é verdadeira. Não tem como. A verdade é uma questão da ciência e religião não é uma questão de ciência, né? Então, você pode acreditar que a sua seja verdadeira, né? Mas isso impede que você a compare com as demais, né? Porque você está restrito a uma lógica, tá bom? Então, cada um possui a sua crença, né? Não tem como a gente afirmar que que as outras demais estão erradas. Então, porque para elas estão corretas, né? Então, como a verdade não julga, a ciência não julga isso, não tem como julgar, é um espaço individual, né? Não tem como fazer essa ponderação. Outra alternativa incorreta: somente aquelas que defendem sofrer são verdadeiras. Não, tem várias religiões que defendem o viver bem, né? Então não tem isso. Outra alternativa incorreta: nenhuma delas traz alívio aos problemas da humanidade. Não, várias trazem, né? Várias, para não dizer todas, de certa forma, trazem alívio, tá bom? Outra questão: dentre os aspectos que as religiões costumam possuir em comum, podemos dizer que a alternativa correta: buscam alívios para os sofrimentos da humanidade. Sem dúvida. Todos possuem isso em comum, certo? O que estaria errado? Tratam sobre a existência de diversas divindades de igual poder. Não. Tem religiões que têm uma divindade. Outra incorreta: explicam racionalmente a origem da natureza. Não, é um negócio de crença, não é um negócio de ciência. Outra incorreta: trazem vida eterna e o fim da morte para todos. Todas as religiões defendem isso? Não, tem religião que não defende isso. Outra alternativa incorreta: não se preocupam com as pessoas, apenas com o poder. Não, pode até ter alguma religião que se preocupa mais com o poder do que com pessoas, mas não são todas. Então pode colocar essa. Outra questão: quando mencionamos a ciência, estamos dizendo que? A alternativa correta: a ciência busca, pela comprovação, entender a verdade. Tá? Então ela busca entender a verdade, não cria a verdade, ela busca entender. E tudo precisa de comprovação. Tá? O que estaria incorreto? É um modo diferente de mito, mais parecido com religião pela fé. Tá? Todo mito tem origem na ciência e não com religião. Né? Então, nisso a ciência não teria nada a ver. Se por comprovação, mito não tem comprovação. Outra incorreta: apenas as religiões se originaram da ciência. Não, até na verdade a ciência se origina da religião, porque a religião defende a ideia de uma verdade, e a ciência falou: olha, vamos comprovar. Né? Então é o contrário. E o que estaria errado também seria que a filosofia ignora a religião. Não ignora, a gente está até estudando. Ignora a religião, a ciência só estuda os mitos. Não estuda tudo. Tá bom? Última questão para quem fez de manhã. A ciência surge de uma discussão sobre duas maneiras. Sendo o quê? A correta seria a razão e a experiência, modos diferentes de ciência. Pois é, a razão é tudo o que acontece na sua cabeça. E experiências são a comprovação em seguida. Tudo bem? Primeiro você cria a teoria, depois você comprova. Vai ser bem difícil, tá?
O que estaria errado, então? Mito e religião. Métodos separados de fazer ciência. Não são métodos de fazer ciência. Tá? Outra alternativa errada. A razão, o pensamento. A única forma comprovável. Não falou que é duas. Falou que é duas. O que estaria errado? Sendo desnecessário comprovar qualquer coisa para saber a verdade. Então, a gente falou, ciência precisa de comprovação. Outra alternativa errada, sendo a verdade presente apenas nos mitos antigos. Não. Tudo bem? Belezinha? Agora as dissertativas. Né? Qual a diferença entre mito e religião? Praticamente todo mundo acertou, que é a noção de que a ciência ela traz um alívio. A religião ela traz um alívio, ela traz um conforto. O mito não necessariamente traz isso, ele tenta explicar, como a religião também. Tá bom? Explique o que significa o termo ciência. Nós falamos do scientia latim, que é um método para se obter a verdade. Né? Vocês também foram bem. E 3, porque a palavra religião é associada à palavra reler. Né? Aí vocês viram muito bem lá do verbo reler, e alguns até conseguiram pegar do verbo relegere, né? Que é uma versão medieval do relere. Tá? Então, legal, muito bem. Que é a ideia de reler os livros sagrados de Deus, no caso a Bíblia, sendo bem explícito. Tá bom? Oi, pequenininha. Que coisa gostosa. Beleza? Aí o pessoal que fez a prova da tarde, vamos aqui também estar então corrigindo. Que fez a prova da tarde, a questão de teste primeiro, tá? O que significa o termo religião? A correta vem, dentre outros, do verbo reler devido à Bíblia. Beleza? Isso estaria certo. O que estaria errado? Significa a noção de subordinação e aceitação. Não. Representa a compreensão da verdade absoluta. Não, compreensão precisa de ciência e comprovar, né? Outra alternativa errada. Atende por significar a vontade de cada indivíduo, não é a vontade da divindade, né? E outra alternativa errada implica que todos são iguais e ninguém é melhor. Não necessariamente. Tem várias religiões que dizem que há o povo salvo e os que não são salvos, então alguns são melhores do que os outros. Beleza? Outra questão. Aí, pessoal que fez a tarde, questão teste. Sobre a diferença entre mitos e religiões, né, podemos dizer que a correta é: os mitos são tentativas de explicar os fenômenos da natureza. Está certo, né? O que estaria errado? As religiões são comprovadas pela ciência, não são comprovadas. Mitos e religiões são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Outra alternativa errada. Religiões não possuem uma hierarquia de comando. Sim, religiões possuem, né? Existem pessoas mais próximas à divindade que têm um papel sacerdotal, né? Bispo, padre, pastor, tal. Tá bom? Então possui hierarquia, não diz que são melhores, uma hierarquia de comando apenas. E outra errada, apenas os mitos lidam com as verdades das coisas. Não, ciência lida, religião lida também, todos discutem sobre, né? Outra questão. Quando falamos sobre ciência, alguns dizem que é diferente de religião, pois o que estaria certo seria que ciência possui método para explorar a verdade. O mais importante da ciência é o método, nós falamos, né? O que estaria errado? Ciência necessita mais de confiança e fé do que religião. Não. Alguns pensam assim, mas não é para ser. Ciência traz menos certeza do que as religiões. Não, também não é para ser. Religiões possuem métodos comprováveis de verdade. Não, comprovável não, né? Necessita da fé, da crença. E última errada, apenas a religião. A minha pequenininha. A minha pequena ela vem aqui, ela brinca e traz algum brinquedo para mim. Desculpa aí. Apenas a religião lida com a noção de verdade. Não, todos lidam. O mito lida com a noção de verdade também, nós falamos. Tá? E a última teste. Quando a ciência diz que precisa de experiências, isso quer dizer que, correta, ela se baseia na ideia de comprovar o que defende como verdade. Ela precisa disso. Tudo bem, senão não é ciência. Tá? O que estaria errado? Tudo precisa ser apenas pensado pelo cientista. Apenas pensado, não comprovação. O que mais está errado? Ninguém precisa fazer experimentos científicos para saber a verdade? Não, ciência precisa.
O que mais está errado? Sempre que alguém faz uma experiência obtém resultados diferentes. Não, aí não descobre a verdade, ué. Se cada vez que você faz uma experiência um resultado diferente, você não sabe ainda o certo, né? E outra alternativa errada, nunca teremos certeza ou comprovação de nada com ciência, pelo contrário. A ciência ela demora, às vezes, o pessoal, por que não fez a vacina? Porque demora, porque precisa mesmo de uma certeza que funciona para todo mundo. Tudo bem? E as dissertativas, porque alguns pensadores dizem que saber é poder. Ora, por quê? Quanto mais você sabe sobre a natureza, mais você tem o poder de controlá-la, tá? Bem tranquilinho. 2. Por que a palavra religião é associada à palavra religar? Porque ela faria essa conexão, ela liga de novo a humanidade a Deus, né? Ela religa isso. Vocês foram bem, vocês foram bem. 3. Qual a diferença entre mito e ciência? Ciência tem comprovação e o mito apenas explica, né? Tenta de alguma forma explicar os fenômenos da natureza. A ciência explica, mas ela comprova. Belezinha, meus queridos? Muito bom. Bom, turminha, nosso simuladão é pouco conteúdo, né? Então por isso a gente consegue revisar aqui numa boa, né? Sobre o que vai estar caindo. Eu falei para vocês que vai cair sobre a questão do existencialismo e sobre então a questão de economia, tá? Ora, sobre o existencialismo, né, a gente discutiu bastante coisa e o interessante é entender o termo que vai discutir sobre a existência física das pessoas, existência material, que é uma área da filosofia chamada ontologia. Onto é o ser. Eu sou um ser, então eu sou um onto. Logia, né, aquele estudo para conhecer a verdade sobre, então, o que? O onto, o ser que eu sou. Tudo bem? Né? E aí a gente discutiu sobre o que vem antes, a existência física ou a personalidade de cada um, né? E aí eu disse para vocês que religião, os mitos sempre dizem que o nosso pensamento, a nossa personalidade vem antes. E o existencialismo é uma área da filosofia que vai dizer, não. Primeiro existe o corpo, depois o pensamento, a personalidade. Tá? Porque o pensamento e a personalidade são feitos a partir das nossas vivências, do que o nosso corpo vive. Né? Você vê criança, né? Eu vejo, põe o dedinho na tomada, aí, por exemplo, toma um choque, aí vê que aquilo é ruim. Porque vai pôr o dedo na tomada e a gente fala, não põe. Ela acha engraçado aquilo, ela fala, nossa, por que será que não pode pôr? E aí vai tentar pôr do mesmo jeito. Então precisa viver as experiências, dizem os existencialistas. Então vem até o termo existencialismo porque precisa existir o onto, o ser material, e depois começa a existir a personalidade de cada um. Tudo bem? Né? Existe um grande existencialista que é o Sartre, que ele fala, né, que não importa o que fizeram com você, porque todo mundo vai sofrer coisas que podem ser vistas como boas ou como ruins. Né? Então, por exemplo, eu estava lendo sobre aquela represa de dejetos de mineração, Brumadinho, lembram? Que estourou, se você não lembra, dá uma pesquisada. Brumadinho, né, lá em Minas, que estourou começo do ano passado, matou uma quantidade enorme de pessoas e que você pode sofrer, várias pessoas que sobreviveram àquilo podem ver de uma forma positiva ou negativa. E você fala, positiva? Pois é, olha que bizarro. Eu estava lendo essa semana. E um comerciante que sobreviveu, né, ele mora na cidade de Brumadinho, ele diz, olha, a destruição da represa fez com que o meu comércio crescesse. Você fala, como? É porque a empresa, né, deu indenização para as pessoas e as pessoas começaram a comprar carro, né, comprar joias, porcelicone, começou a gastar bastante. Então, assim, é uma situação que você vai perguntar para uma outra pessoa, ela fala, não, para mim isso é catastrófico. Recebi esse dinheiro, mas não me importa. Né? Eu estou triste porque eu perdi minha família. Tudo bem? Então Sartre diz, não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você, ou seja, como você reage. Tem tanta pessoa que faz mal para os outros, né? Que você olha e fala, meu, tá fazendo mal. Mas aquela pessoa que está sofrendo, às vezes ela lida com aquilo de uma maneira tão incrível que a pessoa está sempre sorrindo. Então Sartre diz que não importa o que o mundo faz com você.
Você é livre para reagir ao mundo. Se o mundo te dá maldade, você pode reagir com bondade. É aquele evento que está na Bíblia da ideia de quando te baterem, dar outra face. Tudo bem? Então o que o Sartre quer dizer com isso é que existimos. E o mundo é traumatizante. Né? Até o Freud, que é o pai da psicologia, ele diz que o primeiro trauma é o parto. Que você está tranquilo dentro da barriga, quentinho, e de repente vem aquela luz, aquele calor, aquele frio, aquela loucura de um mundo novo, de luz, de escuridão, e você fica traumatizado. Então o primeiro trauma é o parto. Então viver é sempre se traumatizar. A questão é como você lida com esses traumas. É isso que é importante. Tudo bem? Então existimos fisicamente, depois a nossa personalidade passa a existir. É isso que defende o existencialismo. Então começamos a falar sobre economia, né, meus queridos? E agora vamos estar falando no quarto bimestre todo sobre isso. A gente discutiu praticamente o termo economia, né, de oikos, que é casa em grego, nomos, né, o nomia, que é a ideia de ordem. Né, então é a ordem da casa. Né? Mas aí você me pergunta, mas como é que a gente pode dar uma definição legal disso? O que representa a economia hoje em dia? São as relações de trocas e valores entre objetos e serviços. E é isso que a gente vai estar explorando. Né? E aí nós definimos a ideia de moeda, que é um objeto que faz a intermediação das trocas, né, entre o personagem que tem uma cabra e o de trigo, aparece a moeda e facilita as trocas, e também é uma forma de medida de valor. Né? Lembrando que moeda não é apenas um objeto de metal, mas pode ser tudo que tem um valor de troca universal, né, que todo mundo considera um valor de troca. Tá bom? Pode ser uma cédula é uma moeda. Tá bom? A gente definiu legal essa questão da moeda. E aí definimos a questão do lucro. O lucro é quanto uma pessoa que fez um trabalho ganha a mais, né, pagando o produto, o próprio trabalho dela. Né? E ela vendeu e ela ganhou um dinheiro a mais, isso é o lucro. Né? E aí os juros é quando você empresta um dinheiro e depois de um tempo essa pessoa te devolve um dinheiro a mais. Então, o lucro sobre o empréstimo de dinheiro, o lucro sobre o empréstimo de dinheiro é juros. Né? Então, repara que na verdade não é um lucro sobre o empréstimo de dinheiro, é um lucro sobre o tempo do empréstimo de dinheiro. Porque quanto maior o tempo entre o empréstimo e o pagamento, maior o lucro que você vai ter. Então, os juros é o lucro não sobre o empréstimo de dinheiro, mas sobre o tempo. Beleza? Então, fiquem tranquilos, vocês vão ir bem, vocês são fera, sei disso. Então, uma boa prova para vocês e até semana que vem, meus queridos.